Rodrigo, antes da gente falar de Indy, mês de maio, um brasileiro engenheiro aqui em Indianápolis, queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Como que foi sua trajetória até chegar aqui, hoje trabalhando com o Hélio, mas engenheiro da Ganassi. Sim, então, eu trabalho com automobilismo já tem um bom tempo aí, tem uns 10 anos, aproximadamente 10 anos aí. Eu fiz um intercâmbio para a Inglaterra em 2015, consegui um estágio na equipe lá da Lotus Cup, aí voltei para o Brasil, comecei a trabalhar na Porsche Cup Brasil. De lá fiz alguns freelancers em algumas categorias de fora, fiz corrida na INSA com LMP2 e tal. E aí eu dei uma pausa no automobilismo por um tempo, eu trabalhei um ano na indústria automotiva mesmo, dando suporte em algumas atividades de simulador que a gente fazia lá. E aí isso acabou abrindo portas para mim na Ganassi, né? Eu comecei na Ganassi, na verdade essa ainda é a minha função principal, mas eu sou engenheiro do simulador da Ganassi. E aí, esporadicamente, eu trabalho como engenheiro de performance na pista, né? Mas o core da minha função ainda é o tocar as atividades de simulador da equipe. E aí, esse trabalho que eu fiz no Brasil acabou abrindo portas para essa oportunidade aqui. E estou aproveitando bastante, estou gostando muito de trabalhar aqui. É um nível muito elevado do automobilismo mundial, né? E tem sido uma experiência bem enriquecedora. Em que ano você chegou na Ganassi? Foi em 2023, cheguei em setembro, outubro mais ou menos. Então já vai fazer aí um ano e meio, um pouquinho mais, que eu tô lá com eles. Ano passado eu fiz já algumas corridas trackside, né? E esse ano a expectativa é que eu faça mais do que eu fiz ano passado, né? Ano passado eu fiz 5 corridas. Esse ano a gente está estimando aí que eu vou fazer entre 8 e 9, incluindo as 500 milhas. E agora para essas 500 milhas, com a parceria com a Meyer Shank, calhou de ser engenheiro do Hélio Castro Neves, como tem sido esse trabalho, e se de repente já parou para pensar, poxa, eu posso estar numa foto, num pôster que vai ficar para eternidade, né? Sim, com certeza. Cara, foi surreal, assim, quando eu soube, né, que o pessoal da Ganassi me comunicou, ó, você vai ser alocado pro carro do Hélio, eu fiquei feliz pra caramba. Eu tinha trabalhado com ele já no teste aberto que a gente fez em outubro, mas ali a gente não tinha nada certo da alocação do pessoal que ia, era tipo uma coisa de, ó, a gente precisa de alguém nesse momento e nesse momento vai ser você porque já tem pessoas nos outros casos, então eu não tinha nenhuma certeza que eu ia trabalhar com ele agora nas 500 milhas. E, então foi muito legal, tem sido muito bacana trabalhar com ele, é uma pessoa muito legal, muito engraçada, a gente fica zoando a galera falando em português. Aproveitar que os caras não entendem nada, né? Mas ele é um piloto muito focado e rápido também, né? Na toa que ele é tetracampeão das 500 milhas e eu espero poder ajudar ele a conquistar esse penta aí, né? Se tudo der certo. E você até matou minha pergunta dessa de falar português e tudo mais, Uhum. mas já teve, além da zoeira, um negócio pé do ouvido português, pô, não, dá uma força aí que eu tô falando pra ir pra esse lado, e os caras... Não, a gente tá trabalhando bem entrosado, né? A gente teve umas dificuldades aí ao longo da semana com o acerto do carro, mas é uma dificuldade inerente do carro mesmo e das condições que a gente teve aqui. Mas eu acho que a gente conseguiu um progresso muito bom ao longo da semana. A gente teve pouco tempo para trabalhar no setup do quali, né? Os testes inteiros da semana a gente estava trabalhando no setup de corrida e estava funcionando bem. E aí a gente só teve o treino do quali só a Fast Friday mesmo que a gente focou no setup do quali e aí a gente não teve muito tempo de desenvolver. E teve alguns problemas aí no sábado, mas a gente conseguiu uma classificação que era um pouco pior do que a gente esperava, mas ainda assim uma posição que a gente sabe que dá pra gente brigar. E a gente está num patamar bom com o carro. O Hélio saiu daqui ontem muito feliz com o equilíbrio do carro, né? A gente acho que chegou numa posição legal do setup. Tanto que, assim, difícil dizer, pô, quão representativo foi aquele P2 que a gente fez ontem no treino, né? Porque tu sabe a condição que a galera tá andando e tal.
e pareceu que a galera que estava ali no Fast Six, no Fast 12, não estava muito lá em cima no treino, com exceção de um ou outro piloto ali. Então a gente não sabe o quão representativo era o pace da galera, mas a gente sabe que as condições que a gente teve ontem de clima era muito próximo do que a gente está estimando que vai ser na corrida. Temperatura, vento e direção do vento, principalmente, que aqui faz uma diferença absurda, né? A gente está com a expectativa de que seja muito parecido com que, pela previsão do tempo que a gente tem agora, que 3, 4 dias antes é difícil de dizer o quão preciso é, mas historicamente a nossa previsão tem sido bem confiável, né? Então a gente está com a expectativa que o clima seja muito próximo do que a gente enfrentou ontem, e a gente viu que ontem a gente estava com o pace bom, andando tanto de cara pro vento quanto seguindo, que aqui muda bastante o comportamento do carro, né? E é um desafio para a gente achar um meio termo entre andar na frente e andar seguindo alguém. E é que nem o Pato falou, o Pato Award deu uma entrevista essa semana falando: você está assistindo as 500 milhas, o cara que está liderando a corrida no meio provavelmente não vai ganhar a corrida, porque muda bastante, né, o cenário. Então a gente sabe que tem a possibilidade da gente estar em algum momento liderando, mas a gente sabe que isso não quer dizer nada até a última volta, né? Então é uma prova bem desafiadora por esses aspectos, mas eu acho que a gente está num patamar legal com o carro, e o Ali está bem feliz com o que a gente saiu daqui ontem. Rodrigo, você falou que as condições de ontem iam ser parecidas com a corrida e tal. O Hélio segundo, mas falou o primeiro para variar, né? No começo do ano teve uma pergunta que ficou bem famosa para os adversários, que era o que fazer para parar Alex Palou. Você tem algumas informaçõões privilegiadas, o que fazer para parar Alex Palou? Cara, é bem difícil responder essa pergunta. Eu, honestamente, tendo as informações privilegiadas que eu tenho, ainda é muito difícil responder. Mas a gente tem que fazer uma corrida perfeita, especialmente largando de onde a gente está, né? A gente tem que ser muito cuidadoso com a estratégia, não cometer erros no pit stop. A gente sabe que a gente tem um carro bom agora. Não dá vacilo de se misturar no bolo em algum acidente, e a gente espera que essas coisas sempre acontecem nas 500 milhas, né? Então você tem que saber se livrar desses problemas, e acho que a gente fazendo isso, a gente vai ser bastante competitivo na corrida. E aí, para terminar, se a gente pegar o percentual, a Ganassi é a equipe mais bem sucedida da história da Indy. A Penske tem números melhores, mas a Penske está desde muito tempo, a Ganassi de 30 e poucos anos para cá. Sim. O que faz a Ganassi ser uma equipe tão perfeita por tudo que a gente tem visto? A gente tem uma galera muito boa, assim, e procedimentos também muito fortes, assim, muito precisos, muito detalhados, eu diria. De preparação que a gente faz para a corrida, tem um suporte imenso da equipe por trás, e eu acho que a gente é muito forte em ser de fato uma equipe, né? A gente não esconde muita coisa um carro dos outros, a gente tem reuniões de briefing e debriefing depois das sessões aqui, que todo mundo participa, a gente tem os pilotos envolvidos nessas reuniões e tudo. Então a gente meio que trabalha junto em prol de um objetivo comum. A gente não privilegia um piloto em detrimento do outro, a gente não privilegia um engenheiro em detrimento do outro. E a gente meio que monta um plano conjunto do que a gente vai explorar, e aí isso acaba trazendo para a gente mais informações, né? A gente fica mais bem preparado para enfrentar as adversidades que a gente tem durante um fim de semana de corrida.